Sim, eu mudei de opinião e confesso que hoje eu estou mais favorável a um retorno do Taison ao Internacional. E nesse vídeo eu quero explicar um pouco dos motivos e também trazer uma reflexão para vocês nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Se tu não tem registro ainda, nunca brincou na KTO, te registra pelo meu link, que está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Ali tu vai encontrar o link, entra nele, em 1 minuto e meio no máximo tá feito o teu registro e tu pode brincar lá em kto.bet.br, que é onde a diversão acontece. Ganho aumentado nos jogos e nas apostas que tu fizer nos brasileiros nesse Super Mundial. Tem Palmeiras e Botafogo, Fluminense e Inter de Milão, Bayern de Munique e Flamengo, e hoje tem a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vai lá, dá uma olhada nas odds e dá uma brincada, porque quem sabe tu pode tirar uns pilas do sué. Bom, gente, muito tem se falado nas últimas semanas sobre o retorno do Taison ao Internacional. Ele deu algumas entrevistas recentemente para a RBS TV, para a 4D TV, manifestando e se emocionando ao falar sobre um retorno e sobre um possível retorno para o Internacional. Para primeiro trazer do ponto de vista informativo, tá? O Taison está nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, treinando, trabalhando, se mantendo fisicamente para o futuro. Aos 37 anos, ele tem contrato até o meio desse ano com o PAOK da Grécia, tem na mesa uma proposta de renovação de contrato com o clube grego, que já foi modificada por conta dos gregos saberem do interesse do Taison e estarem acompanhando essas entrevistas dele, essas manifestações de que ele tem esse desejo e esse sonho de retornar para finalizar a carreira no Internacional, e por conta disso a proposta, que era de 3 milhões e meio ano para o Taison, subiu para 4,2 milhões de reais ano no contrato de renovação que foi oferecido para o jogador. O Taison gosta da Grécia, está gostando de morar lá pelo que tenho de informação. É uma liga que não tem uma exigência tão grande no aspecto físico, e isso é importante de se levar em consideração, e ele já está com 37 anos, é a oportunidade de fazer aquele último pé de meia, por mais que o Taison tenha uma vida financeira já boa por conta da carreira que ele criou, 2 passagens no Inter, passagem no Shakhtar Donetsk, que agora... Antes ele jogou também no Dnipro da Ucrânia, agora a passagem lá na Grécia também. Então, vamos lá, aspecto financeiro não é o ponto dessa conversa que eu quero ter com vocês. Mas agora entrando num pouco da minha opinião, eu sempre fui sempre estive muito relutante quanto a retorno de jogadores. Por quê? Todos os últimos casos que a gente viu no Rio Grande do Sul de jogadores que voltaram para a dupla Grenal, na sua maioria, eles deram errado. A gente bateu com a cara na porta, a gente se frustrou com esses retornos nos dois lados. Recentemente no Inter, o próprio Taison, no Grêmio, o Douglas Costa, e são outros casos também. Só que eu não quero me apegar nisso, tá? E eu não me apeguei nisso para hoje estar mudando de opinião e estar mais favorável a, quem sabe, um retorno do Taison. Eu estou me apegando em 2 quesitos: técnico e identificação com o clube e a forma com que tudo foi lidado. O Taison errou, e muito, na sua passagem pelo Inter. E ele mesmo admite isso. A questão da greve. Eu sempre concordei, sempre falei, ele não foi a única liderança, mas ele foi uma das lideranças da greve. Para mim, ele tá errado. Por mais que eu entenda que no sentido corporativo é muito mais errado o Inter estar devendo os jogadores, mas isso acontece no futebol desde que mundo é mundo, infelizmente. Por mais errado que seja, é algo normal, entre aspas, e ele, sendo um cara identificado com o torcedor, identificado com o clube, voltando, querendo colocar o Inter de volta no caminho de glórias, não poderia fazer o que ele fez. Mas ainda assim, ele reconhece esse erro e para mim já é
muito importante, isso já é muito válido. Outra questão sobre a passagem anterior dele. Os xingamentos que ele fez depois que deixou o clube ao presidente Alessandro Barcelos. Vale a gente considerar a saída do Taison na época não foi um erro. No ponto de vista técnico, o Taison não estava rendendo e custava o Inter mais de $500 mil por mês. Bem mais, dava ali 700, 800 mil por mês. Para um jogador que era reserva e que não estava dando certo no ano de 22. E por isso o Inter rescindiu com ele no início do ano de 2023. E aí ele vai numa live e faz diversos xingamentos ao presidente Alessandro Barcelos. E aí, no lugar do presidente Barcelos, eu entendo. E aí, provavelmente o presidente tenha pensado, e você, torcedor, na sua maioria, pode ter pensado, bom, só prova que o presidente acertou. Um cara que depois de rescindir o contrato com um clube que, segundo ele, é o clube do coração, que ele ama o clube, ama o torcedor, vai lá pra xingar o presidente do clube da forma que ele fez. Não dá, né, gente? Não dá. Só que foi feito um pedido de desculpas ao presidente, o presidente entendeu, não há uma relação hoje entre presidente e Taison como existia na época que ele estava no Shakhtar e estava para vir ao Inter, não tem mais esse tipo de relação, mas foi feito um pedido de desculpas, o presidente aceitou, vida que segue. A gente viu, algumas semanas atrás, Inter e Bahia pela Libertadores, o Rafinha sendo convidado pelo Inter, o Alisson sendo convidado pelo Inter, jogadores que são torcedores do Inter, o Alisson passou aqui, o Rafinha pelo menos ainda não, e sendo convidados pelo clube para acompanhar o jogo com as suas famílias num camarote do Beira-Rio, enquanto o Taison recebeu um ingresso do Alan Patrick, que é amigo dele, o Vitão também é amigo dele, para acompanhar lá em cima nos Skybox, e eu não estou aqui me apegando no lugar que ele estava vendo o jogo, e sim no convite. O Taison, mesmo que tenha errado na última passagem, é um jogador identificado, tu pode julgar se ele é muito ídolo, se ele é ídolo ou não, enfim, isso eu deixo pro torcedor, não sou eu aqui que tenho que dizer quem é ídolo e quem não é, mas é um jogador super identificado e não teve esse convite, e isso só prova que, vamos lá, o Inter sabia que ele estava aqui, que o Inter não faz questão do Taison. Isso me parece claro. E aí tu imagina, para um cara que é colorado, criado aqui, criado na base do Inter, que ganhou uma Libertadores tão jovem, na época foi uma das maiores vendas da história do Inter, botou dinheiro nos cofres do clube, se sentir rejeitado. Imagina, se coloca no lugar do Taison nessa situação. Deve ser muito difícil. Eu pondero aqui que é verdade, eu citei 2 fatores que fizeram com que a passagem do Taison tenha sido muito frustrante, mas vale a gente considerar, o Taison perdeu um pai e um irmão no mesmo ano, em 2022. O quão difícil foi para ele, o quanto que isso mexe com a cabeça do ser humano. E isso eu pondero também. E aí tem essa questão de identificação. A chance de voltar e dar uma volta por cima, voltar a se ligar com o torcedor, voltar a levar o torcedor, quem sabe, para o estádio, voltar a se conectar com o clube de coração dele. Eu acho isso louvável, louvável. E aí a gente vai para o aspecto técnico. O Taison segue jogando como um meia aberto pelo lado esquerdo. Também pode jogar como meia, ou meia ponta, como o Roger chama, só que do lado esquerdo. Em qualidade, eu não tenho dúvida que ele agregaria. E eu não estou defendendo que o Taison tenha que vir para ser titular, que o Inter precise do Taison para ser titular. Agora, se o Taison estiver disposto a receber um salário que para nível de Inter e nível de futebol brasileiro é considerado irrisório, entre aspas, 50, 100 mil mais produtividade, desculpa, eu aceito. Eu aceito. A gente está falando de um jogador com identificação, com vontade de dar a volta por cima, para ganhar um salário que é bem aquém daquilo que o Taison recebeu na última passagem e que ele recebeu ao longo da carreira, que era lá na casa do milhão, um pouco menos, um pouco mais sempre, tá? Para ganhar um salário irrisório, como eu disse, e podendo agregar tecnicamente. Eu vou trazer um pouco dos números para vocês, tudo bem que é o PAOK, é outra liga. O Taison, ele teve, quando ele chega no PAOK em 22-23, 19 jogos, 2 gols e 3 assistências. Não são grandes números. Aí na outra temporada ele tem bons números, para um meia. 50 jogos, 8 gols e 13 assistências. Depois 42 jogos, 7 gols e 4 assistências. O rescaldo dele é de um jogador que deu 20 assistências. 20 assistências e 17 gols.
Eu não acho números tão ruins assim. Foi campeão, foi um dos principais jogadores, se não o principal jogador do time do PAOK nas últimas temporadas. E vale lembrar que jogador traz impacto não só com números, às vezes o jogador pode ser impactante e não ter os melhores números do mundo. Vamos lá, o Wesley hoje no Inter é um jogador, um dos melhores do time, super impactante e que não tem grandes números, mas ele é impactante. Ninguém aqui duvida da qualidade do Wesley, que ele tem que ser titular no Inter, mas ele não tem grandes números. Então o cara pode ser impactante sem ter grandes números. Mas por esses fatores que eu citei, hoje eu sou muito mais adepto a, quem sabe, um retorno do Tyson para começar a encaminhar e para já encaminhar esse fim de carreira no clube que o formou, no clube que lhe deu tudo e que ele ajudou a dar uma Libertadores, e ele ajudou, não tem como a gente negar isso. E eu acho que seria legal, seria um movimento legal do Inter. Pode até ser que as pessoas do Inter não queiram, mas entender isso de um cara que foi muito afetado em 22, que sabe que errou, reconhece que errou, que tem vontade e gana de dar a volta por cima, não tenho dúvida que o Tyson vai chegar comendo a grama se chegar ao Internacional. Eu acho que seria interessante pelo menos isso ser melhor avaliado ou avaliado com mais carinho por parte do Internacional. Qual que é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações e vai ter vídeo mais à noite aqui no canal, tá? Beijão, um abraço e até a próxima!